Eu quero trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite chamada A Coragem para Avançar. Dentro de uma série em que tem a temática central, a fé que me faz conquistar, nada melhor do que a gente aprender com a Bíblia a termos coragem para avançar diante de circunstâncias, diante de situações, diante de desafios da vida. Existem prisões que são externas, mas também existem prisões que são invisíveis. O medo é uma prisão na vida de muitas pessoas. E ainda que a gente diga assim, eu não sou medroso, mas de forma invisível e inconsciente, tem muita gente que está paralisado no propósito de avançar e viver o extraordinário de Deus por conta de um medo, de uma circunstância, um medo de uma reação, um medo de arriscar, um medo de investir, um medo de dar o primeiro passo, um medo de tirar do papel o seu projeto. E aí vai se passando o tempo e vai ficando parado. A culpa, a insegurança, a comparação são prisões invisíveis, são conexões que nos fazem viver de forma limitada. E essas prisões, elas normalmente nascem de uma incredulidade, porque a incredulidade é exatamente a ausência dessa unção chamada coragem. Essas prisões, irmãos, não aparecem por fora, elas nos limitam por dentro. O povo de Israel, nesse contexto aqui, capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, estavam no início de uma era chamada monarquia, aonde o povo pedia um rei para substituir Deus. Deus, ele levanta Saul, Saul começa a reinar, e no início do seu reinado, ele já tem uma grande batalha, diante dele está um poderoso exército. Naquele tempo era o exército mais armado que existia, os filisteus. Um povo incrédulo, um povo que era inimigo do povo de Deus. Então, o povo filisteu estava diante do povo de Israel para batalhar. Mas eles tinham uma arma secreta, uma arma gigante. E eles apresentam diante do povo de Israel o que nós conhecemos como Golias, um homem de 3 metros de altura, um homem extremamente forte, e que causou medo ao povo de Israel, e que limitou o povo de Israel, e que aprisionou o povo de Israel sem nem batalhar. Existem guerras e batalhas que nos paralisam sem nem entrarmos na batalha. Existem níveis de problemas que a gente enfrenta, que nos deixa paralisados, roubam de nós a energia, a coragem, e nos deixam aprisionados, sem nem entrarmos no campo de batalha. Essa era a cena, o povo de Deus, o povo de Israel, estavam ali extremamente paralisados, simplesmente porque diante deles havia um gigante, havia um homem de 3 metros de altura, havia um Golias. Israel vivia em estado de guerra contra os filisteus. Já não bastasse estar em constante pressão, surgiu diante deles essa arma secreta, um gigante. E aí, meus irmãos, aquele gigante era um maior desafio para Saul e seu exército. E eles perceberam ali que diante deles havia uma batalha vencida, tanto que eles não arriscaram, tanto que eles não colocaram nenhum soldado a risco, porque a voz de Golias era: mande o seu melhor soldado para guerrear comigo, quem vencer, o exército se torna escravo daquele que venceu. Saul procurou no seu exército, mas não encontrou ninguém. Por quê? Porque para Saul a batalha já estava vencida. Tem muita gente vivendo assim, foi chamado por Deus, escolhido por Deus, está ocupando um lugar que Deus quer, tem uma missão de Deus, mas existem batalhas que já estão vencidas para você. Deus nessa noite quer te dar uma unção diferente. Deus nessa noite quer que você se posicione diferente diante dessas guerras, dessas batalhas que talvez a tua mente está dizendo para você que não tem mais jeito e que já é uma batalha vencida. Hoje o Senhor está dizendo para você: tem jeito sim, e esse gigante vai
cair diante de você. Amém? Deus tinha um plano, e Ele sempre tem um plano, e a sua bondade e a sua misericórdia não permitiram que a insensatez e a covardia de Saul eliminasse da terra o povo de Deus, porque o que poderia acontecer ali era que os filisteus iriam matar todo o exército de Israel. Então Deus tem um plano, e aí Deus faz ir ao local um jovem chamado Davi, um improvável, mas ungido de Deus. Davi tinha sido ungido na sua casa, não ocupava o lugar de rei, mas ele tinha um chamado de Deus, e aí desprezado pelos irmãos, ignorado por todos, mas escolhido por Deus. Não se preocupa se você se acha desprezado por alguém, se você se acha esquecido de alguém, porque Deus, Ele tem uma missão com você, Deus, Ele tem um chamado com a sua vida. Então aqui fica claro que a coragem desse jovem Davi, de se posicionar para guerrear com Golias, quando ninguém se ofereceu, um improvável aparece e diz: eu vou. Essa coragem vem da fé que Davi possuía em Deus. Então a fé, irmãos, revela a promessa. Diga assim: a fé revela a promessa. Diga assim: mas só a coragem. Diga: mas só a coragem me faz possuí-la. Nós precisamos ser uma geração de fé, mas também nós precisamos ser uma geração de coragem. Nós precisamos ser uma igreja de fé, mas também nós precisamos ser uma igreja de coragem, para tomar posse daquilo que Deus já nos prometeu. Diz essa pessoa ao teu seu lado: Deus já te prometeu, agora cabe a você tomar posse. Deus prometeu que aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele te dará como herança. Agora o medo nos faz recuar diante de desafios. A falta de coragem nos faz enxergar o gigante como uma batalha vencida. Deus quer mudar essa história na minha e na sua vida. Deus quer mudar essa história na sua casa, na sua família. Deus quer mudar essa história na vida dessa igreja. Posso ouvir um amém? Davi não era soldado de Saul, irmão. É muito importante você entender isso. Davi não era soldado, Davi não tinha formação em guerra, Davi não tinha armadura de guerra, Davi não era um soldado valente, Davi era um jovem improvável, descartado pelos irmãos. Ninguém dava crédito daquele jovem, não tinha condições nenhuma, não tinha experiência em guerra, mas ele tinha algo decisivo. O que era? Confiança no Deus que tudo pode fazer. Isso define, irmãos, isso define situações, isso define destinos. Confiança no Deus que pode fazer. Não é confiança em mim mesmo, é confiança no Deus que pode fazer. Nós precisamos parar de confiar demais em nós mesmos, nas nossas experiências, nossos currículos, nossos troféus que estão na parede, e começar a confiar mais no Deus que pode fazer todas as coisas. No capítulo 16, verso 7, Samuel, ele dá uma palavra poderosa, dizendo assim: ei, Deus vê, na verdade Deus fala com Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, para ungir o escolhido de Deus, e Samuel achando que seria o mais velho, porque era forte, era valente de guerra, e Deus diz: ei Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus viu no coração daquele jovem chamado Davi a coragem necessária para ele dar a vitória. Ei, em nome de Jesus, quando Deus vê no teu coração a coragem, Ele vai te dar a promessa, Ele vai te dar o milagre, Ele vai te dar a vitória nessa batalha. Deus precisa ver em nosso coração essa coragem, coragem de dar o primeiro passo, coragem de investir sem
ter medo, coragem de você colocar a mão no arado e não olhar para trás, coragem de você poder confessar para todos que você agora é de Jesus, coragem para você não negar a sua fé diante de um mundo como esse, coragem para você não aceitar propostas que vão comprometer os teus princípios. Deus precisa ver no meu e no seu coração coragem, é a medida comprometida. Deus viu no coração de Davi essa coragem, e eu quero que você entenda, nesses versos que a gente leu, algumas verdades para mim e para a sua vida. A primeira delas é que coragem nasce da identidade, irmão. Diga assim: coragem nasce da identidade, não da circunstância. Enquanto você estiver esperando que você se torne um homem ou mulher de coragem pelas circunstâncias, você vai ficar com medo. Coragem de Davi não veio pela circunstância, veio pela identidade. Identidade te dá coragem. O que é identidade? É saber quem você é. Nós estamos vivendo numa geração onde a identidade, irmãos, é um problema. Mas Deus quer você, um homem ou mulher, com a identidade estabelecida e formada. Identidade acima da circunstância. Nós lemos aqui do verso 26, verso 32. Davi se apresenta. Davi chega no campo de batalha, enviado pelo seu pai, para levar lanche para os seus irmãos que eram guerreiros, que eram do exército de Saul. Davi vai levar a marmitinha. Quando chega no campo de batalha, Davi vê a cena. O exército de Deus vivo, recuado com medo. O exército dos filisteus zombando, afrontando, intimidando. Porque pensa num negócio que todo filisteu do diabo gosta de fazer: é gerar medo, gerar intimidação para calar o povo de Deus. Davi, quando vê aquelas cenas assim, o que está acontecendo aí? Aí os irmãos olham para ele: o que viesse fazer aqui? Vai-te embora para casa cuidar das poucas ovelhas de nosso pai. Davi diz: eu quero saber o que está acontecendo. Foi para outro lugar: o que está acontecendo aí? Aí o soldado disse: é um gigante que tem ali. E o rei Saul disse que quem matasse esse gigante ia oferecer a sua filha, ia dar riqueza no trono, ia dar lugar de Davi. Disse: é o quê? Quem é o corajoso que se anunciou? Ninguém. Irmão, balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem situações, diga elas, tem situações que você não tem que esperar que alguém apareça para fazer. Diga assim: você é que tem que ser o Davi dessa história. Diga assim: você é que tem que ser o Davi da sua casa. Diga assim: você é que tem que ser o Davi dessa igreja. Diga ela assim: você, vai lá, irmão, balança aí. Diga assim: você é que tem que ser o Davi da rua que você mora, o Davi da cidade que você mora, o Davi da nação que você mora. Vai faltar gente, mas você vai estar lá para dizer: Senhor, pode contar comigo, eu estou aqui. Davi disse: eu vou. O que foi que Saul disse que ia dar? Ia dar filha, ia dar riqueza, ia dar lugar no trono. Davi disse: opa, eu sou aqui. Os homens olharam e disseram assim: é o que, rapaz? Tu tem condições não, olha para o teu tamanho, olha para o tamanho do gigante. Deus conhece o coração, irmão. Deus conhece o coração. As pessoas julgam pelo exterior, Deus, Ele julga pelo nosso coração. As pessoas, elas fazem julgamento pelo que enxergam, mas Deus conhece o meu e o seu coração. Davi via a sua identidade, uma identidade de alguém que tinha uma aliança com Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma identidade forjada. Ninguém vai comprometer a minha identidade. Nós precisamos ser uma geração de uma identidade consolidada, sabermos quem nós somos em Deus. Não é, escute, não é o que o mundo diz a seu respeito, não é o que o teu passado diz ao teu respeito, não é o que as pessoas dizem ao teu respeito, não é o que a tua casa diz ao teu respeito, é o que os céus falam sobre você, é o que Deus diz quem você é, quem você nasceu para ser. É essa a sua identidade, igreja do Senhor. Nós nascemos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele e glorificar o nome do Senhor. Aleluia.
Mas pastor, como é que o senhor sabe que Davi estava bem resolvido na sua identidade? Quando Davi se apresenta e diz assim: quem é esse incircunciso? Essa expressão, irmão, estava falando que aquele inimigo não tinha aliança com Deus, porque a circuncisão era a marca da aliança. Só tinha aliança quem era circuncidado. Então Davi olha para o inimigo e diz assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, ele não tem aliança com Deus, eu tenho. Você precisa ter essa coragem para apontar para o inimigo que está tentando mexer com a sua casa, tentando mexer com o teu casamento, tentando mexer com as tuas finanças, tentando mexer com a tua fé, e dizer: quem és tu, incircunciso, para vir mexer com um filho de Deus, uma filha de Deus? Nós precisamos usar mais dessa coragem para derrubar os gigantes diante de nós. Gigantes que são invisíveis, gigantes emocionais. Tem muita gente, irmão, paralisada, aprisionada pelo gigante da emoção, a ansiedade ao extremo, depressão extrema, vive a flor da pele, as emoções abaladas a mil. Não mexa comigo hoje não, que eu estou naquele dia. Já acorda, irmão, já acorda no pico da agitação emocional. Em nome de Jesus, comece a usar a autoridade espiritual sobre a sua vida, para você afirmar: ei, incircunciso do diabo, tu não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu tenho aliança com Deus. Eu tenho a minha identidade. Davi diz: quem é esse incircunciso? Falando que Golias não tinha aliança com Deus, porque a aliança fala de identidade, a aliança fala de linhagem. Nós precisamos honrar as nossas alianças. Honre a aliança que você tem com Deus, honre a aliança que você tem com Deus, honre a aliança que você fez com o seu. Quem daqui fez uma aliança com Deus um dia? Honre a aliança que você fez com Deus. Deus é um Deus, diga assim: Deus é um Deus de votos, é um Deus de aliança. Se uma vez você prometeu algo a Deus, cumpra. Não dê de esquecido, irmão. Está dando uma de esquecidinho. Você prometeu: Senhor, quando o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Aí você dá uma de amnésia. Deus não esquece, está anotado e registrado, só esperando você cumprir aquilo que você prometeu, porque Deus é um Deus de aliança. Deus está lembrando algo a você aqui nessa noite, é com você mesmo que Ele está falando, está dizendo assim: ei, quando é que você vai resolver fazer aquilo que você prometeu? Deus é aliança, Deus é identidade. Sua coragem está na sua identidade, irmão. Ei, irmã, sua coragem está na sua identidade. Davi não se intimidou com o tamanho do problema que estava diante dele. Por que você está se intimidando com essa crise, com esse problema? Nós somos da fé e nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma identidade. Nada vai intimidar o povo de Deus. Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ser esse exército que carrega conosco essa marca de ousadia, de coragem, para conquistar territórios, para desbravar lugares, para entrar aonde o império das trevas está dominando, e a gente ir lá e destronar o inferno e implantar ali o reino de Deus, entrar nas casas aonde as famílias estão destruídas, e a gente ir lá e levar o evangelho da paz, da restauração dos lares, entrar nas esquinas aonde as drogas estão lá prevalecendo. A gente fica com medinho dos traficantes, irmão. A gente serve a um Deus vivo, a gente vence batalhas. Nós precisamos avançar como igreja, amém? Você está comigo aqui? Amém. Davi não se definiu pelo ambiente.
Davi não disse: eita, realmente eu sou pequeno, realmente eu sou sem condições, realmente eu não vou conseguir vencer esse problema enorme. Não, Davi não disse isso, irmão, porque Davi não se definia pelo ambiente. Ei, em nome de Jesus, para de você se definir pelo ambiente, definir quem você é pelas amizades, pelo ambiente. Não, irmão. Uma hora você está no ambiente e você diz: eita, eu sou pentecostal. Na outra hora você está no ambiente e diz: eita, eu sou tradicional. Aí você está no ambiente e você diz: ei, eu sou da galera. E aí? Aí você está no outro ambiente e você: ei, graça e paz do Senhor, irmão. Quem é você finalmente? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quem é assim está sendo definido pelo ambiente. Você não tem que ser definido pelo ambiente. Você é definido pela identidade que Deus se deu. E aonde você estiver, você carrega essa identidade. Davi não se intimidou, não deixou o ambiente defini-lo. Davi se posicionou. Davi, quando foi desprezado, ele não discutiu. Davi, quando foi rejeitado, ele não ficou mimizento, choroso: eu vou desistir de tudo, não quero mais ir, porque fulana. Não, Davi se posicionou, dizendo: quem é esse circunciso que vem aqui tentar afrontar o Deus de Israel? Não é afrontar a mim, está afrontando ao meu Deus. Primeiro gigante que Davi derrubou foi dentro dele. Nós precisamos ter consciência de que os maiores gigantes que nós precisamos derrubar são aqueles que nós deixamos crescer dentro de nós. Tem gigantes que você deixou crescer demais, e aí agora você está com medo porque ele se tornou muito grande, quando você poderia já ter derrubado. Porque você fica dando ouvidinho, aí vai crescendo um gigante dentro de você, vai crescendo, daqui a pouco, sabe o que o gigante faz? Ele vai atropelar você, ele vai matar você, ele vai matar a sua fé, ele vai matar a sua comunhão, ele vai matar a sua promessa, ele vai matar a sua alegria, ele vai matar a sua vontade de fazer. Você está deixando gigantes crescerem dentro de você. Davi, ele não recuou. Davi, ele foi e se posicionou. Porque quem determinava a identidade de Davi não era o problema, era quem ele servia. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 27, capítulo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu posso ter medo? Você pode aplaudir a esse Deus de Israel? Aleluia! Diga assim: coragem não nasce de cenário. Diga assim: coragem nasce da minha identidade. Olha para essa pessoa e profetiza: ei, corajoso e corajosa do Senhor. Segundo, coragem exige ação, não apenas intenção. Porque enquanto a gente ficar só no universo da intenção, a gente não conquista nada. A gente fica aqui como igreja, no universo da intenção, de vir para cá as pessoas, de a gente abraçar os necessitados, de a gente amar os perdidos. Mas se a gente ficar só no universo da intenção, nada muda. Coragem exige ação. Coragem exige ação. Fé tem que gerar atitude. Davi demonstrou coragem ao antecipar, usando palavras de fé, usando palavras proféticas. Nós lemos aqui do verso 45 ao 48. Como Davi se posiciona com muita ousadia. Olha para Golias e diz assim: ei, problema, eu vou matar você. Golias bota para rir, olhando para aquele menino pequeno, franzino, sem armadura,
Golias extremamente armado com uma espada que pesava toneladas. Só a lança, a ponta da lança de Golias, o texto diz que pesava muito. Davi diz: eu vou matar você, vou cortar sua cabeça e vou entregar o seu cadáver aos povos. Que ousadia, que coragem! Para dizer diante de um problema tão grande, que ele vai passar por cima do problema. Davi, ele mostra a coragem de agir. E ele destacou que a vitória ali dele não viria por armas humanas, nem por espada nem lança, mas pela intervenção de Deus. Escute, Deus se manifesta quando você dá o primeiro passo. Deus entra em cena quando você começa a agir. Davi vai contra o problema. O verso 48 mostra que o filisteu começa a vir na direção de Davi. Quem vem primeiro é Golias, porque o problema vem. O problema vem, e ele vem valente, ele vem com força na nossa direção. Mas você não vê Davi correr para debaixo da cama, você não vê Davi comigo, cobertor, estou com medo, você não vê Davi dar passos para trás. Davi, ele dá passos para frente na direção do problema. Você não vê Davi fugindo, você vê Davi indo para resolver. A coragem é, portanto, algo ativo, irmãos. Davi corre na direção da batalha. Davi não ficou só falando, Davi avançou. Davi correu de encontro ao filisteu. Está no verso 48 dizendo que Davi correu em direção ao filisteu. Então, enquanto o exército ali esperava, Davi se move. Enquanto tem gente esperando, eu e você precisamos ir agir, nós precisamos ir ao encontro, nós precisamos entrar em ação. A fé verdadeira gera movimento. Tiago 2, versos 17: a fé sem obras, ela é morta. Então, não é o quanto você acredita que define a sua vitória, é o quanto você se move em obediência. Não adianta a gente estar sentado na cadeira dizendo, eu acredito que vai mudar. O que você está fazendo para mudar? Enquanto você estiver só transferindo a culpa para o outro, a desculpa de que nada muda porque fulano não muda, a desculpa de que, eu não mudo porque a situação permanece a mesma, é porque as coisas não mudam. Irmão, o que é que você está fazendo para mudar? Mas não é minha responsabilidade. Irmão, se você crê na mudança, então haja em direção à mudança. Faça você, seja você a mudança que você quer para a sua casa. Seja você a mudança que você quer para a igreja do Senhor. Seja você a mudança que você quer na liderança. Seja você a mudança que você quer no seu casamento. Porque enquanto a gente estiver só dizendo que a gente queria que mudasse, talvez nada mude. Enquanto o exército estava ali só dizendo, nós vamos vencer Davi, ele vai correndo em direção ao problema para derrubar o problema. Então escute, tem portas que Deus só abre quando você se move na direção dela. Deus está dizendo a você nessa noite, tem uma porta preparada para você, mas preciso que você reaja, se mova, e Deus vai abrir a porta. Faça, e Deus vai honrar a sua atitude. Quantos creem nisso, irmãos? Pelo amor de Deus, você está entendendo o que Deus está falando? Deus não responde a discurso, Deus responde a posicionamento. Deus não responde a discurso bonito, Deus responde a ação preciosa. Não adianta a gente estar aqui só falando bonito. O que nós precisamos é fazer obras.
boas obras. Davi é um exemplo de que coragem, irmãos, exige ação. Coragem exige ação. Você está comigo aqui, amor? Amém? Por último, e não menos importante, a coragem, ela ativa algo poderoso, algo sobrenatural na nossa direção. Algo tão poderoso que supera o natural. Verso 50 e 51, o cumprimento daquilo que Davi começou a fazer quando ele chegou no ambiente do problema. Davi chega no ambiente, ele faz o discernimento da ambiência. Existe um grande problema aqui, existe um grande gigante aqui, eu vou derrubar esse gigante. E ele não fica com palavras, porque a Bíblia diz que ele dá passos de velocidade na direção de Golias, com a coragem de quem ele era em Deus. E aí, versos 50 e verso 51 é o cumprimento daquilo que Davi começou a fazer quando ele chegou no ambiente do problema. A Bíblia diz, verso 50, assim, Davi venceu Golias e matou ele apenas com uma funda e uma pedra. Dá um glória a Deus aí, irmão. Coragem ativa o sobrenatural de Deus, porque, irmãos, naturalmente Davi não venceria um guerreiro daquele com uma pedra e um badoque, uma funda. Para derrubar um guerreiro daquele como Golias, precisava de uma grande arma, de uma grande espada, de ser muito habilidoso com a espada e com o escudo. Mas para a surpresa do natural, Deus entra em cena com o sobrenatural. Para a surpresa dos ambientes naturais, Deus vai manifestar algo sobrenatural na sua vida e na sua casa. Para a surpresa daqueles que vivem no natural, Deus fará os olhos dessas pessoas enxergar o sobrenatural a partir da sua vida e a partir da sua casa. Quem crê nisso, levanta a sua mão direita e diz: eu creio no sobrenatural de Deus para a minha vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a presença dEle aqui. Irmãos, existem níveis de batalhas que nós venceremos com o sobrenatural de Deus. Existem níveis de batalhas que você tem vencido por causa do sobrenatural de Deus. Você acha que é por causa do seu esforço humano, você acha que é por causa das suas habilidades. Davi, ele podia ser muito habilidoso com a funda na mão, mas ele disse: essa batalha é do Senhor. Catuca esse irmão, diz assim: está na hora de você reconhecer que esse gigante, quem vai derrubar é o Deus que você serve. Deus está falando com alguém aqui, porque você tem tentado já demais, você está cansada de tentar. Nessa noite Deus está dizendo: essa batalha é do Senhor, não é sua. Não foi Davi que acertou a testa de Golias, foi Deus. Não foi a habilidade de Davi para acertar a testa daquele gigante, foi Deus. Não foi a habilidade de Davi de escolher as pedras no rio, foi Deus que disse: pegue essa, gire assim e deixa que o resto eu é quem faço. Só lança a pedra, quem derruba o gigante é Deus. Só faz a tua parte, quem faz o sobrenatural acontecer é Deus. Irmãos, a coragem, ela atrai o sobrenatural de Deus. Deus não manifesta para pessoas medrosas, pessoas que não estão ativadas na coragem.
você vai ficar esperando. Eu não estou aqui negando a sua fé, eu estou ativando a tua coragem nessa noite, para você fazer algo diferente e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua casa. Está na hora de você sair dessa ambiência do natural, de enxergar as coisas apenas com o natural, de enxergar as coisas apenas no carnal, e você começar a dizer: essa batalha é do Senhor, essa guerra é do Senhor, essa crise é o Senhor que está na frente, é o Senhor que vai derrubar esse Golias, é o Senhor que me dará a vitória, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É aqui onde o natural é superado pelo sobrenatural. Davi usou apenas uma funda, uma pequena pedra, recursos simples aos nossos olhos, porque é na simplicidade que Deus faz o algo sobrenatural acontecer, irmão. Não adianta a gente estar aqui esperando, Deus vai abrir esse céu, não. Deus vai, quando a gente coloca os joelhos no chão, os céus descem na nossa direção. É ação simples, é ação natural. Davi usou o que tinha, confiando em quem Deus era na sua vida. A vitória veio quando o sobrenatural agiu através de uma ação de Davi. Humanamente, irmãos, Davi não tinha chance nenhuma, mas espiritualmente Golias já estava vencido há muito tempo. Você não entendeu? Humanamente a gente não tem condições nenhuma, mas espiritualmente o inimigo que se levanta na nossa casa já está vencido há muito tempo. Mas quando a gente vai despertar para isso finalmente? Quando nós vamos ter esse nível de coragem, essa unção que a própria Bíblia nos garante? Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia e de coragem. Quando vocês recebem isso, levante sua mão e diga: Senhor, me unge nessa noite com esse espírito de ousadia e de coragem. Aleluia. Se prepare para entrar em outro nível. Se prepare para você entrar em outro nível. As pessoas não vão te reconhecer, tamanha será a tua ousadia, a tua coragem para enfrentar as batalhas e derrubar os gigantes. O impossível nunca será sobre capacidade humana, é sobre resposta da tua ousadia. Nunca será sobre quanto nós somos capazes, mas sempre será o quanto nós somos dependentes do Senhor. Não é sobre você treinar para ser o melhor. É sobre você descer para ser o mais dependente possível. Enquanto a gente só quer crescer, Deus fica só esperando quando é que você vai decidir descer e depender. Davi não estava preocupado com quantas estrelas tinha no seu ombro, nem com a armadura, porque Saul ainda disse assim: bota a minha armadura, Davi, para eu te ajudar, pega a minha espada. A Bíblia diz que Davi não conseguia nem dar um passo. Ele disse: eu não vou usar isso não, eu vou usar. E tu vai usar o que, Davi? Eu vou usar o que eu tenho nas mãos. O que é que tu tem nas mãos? Eu tenho uma pedra e uma funda. Está de brincadeira, Davi? Até Golias riu dele, dizendo assim: tu pensa que eu sou um cachorro para tu vir para mim com um pedaço de pau na mão? Eu vou te matar. Porque o inimigo, ele faz assim para mim e para você: eu vou destruir o seu casamento, eu vou matar você, vou matar os teus sonhos, vou matar a tua esperança. Davi diz: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a convocação do Senhor para esse exército. Os Davis dessa última hora, amém? Onde estão esses que são como Davi desse tempo? Onde estão esses que são como Davi da sua família? Existe um filisteu tentando comprometer a bênção do Senhor para a sua família, mas Deus está te chamando para você ser como esse Davi.
Quando a coragem entra em cena, o impossível responde na nossa direção. Seja mais ousado e ousada, tenha mais coragem. Mas pastor, eu não estou em busca de holofotes, eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que reconheçam a ti. Davi não venceu para ser reconhecido, Davi venceu para Deus ser reconhecido. Não era sobre Davi, era sobre ele. Não será sobre você, será sobre o Senhor na sua vida. Sabe, eu olho para tantos testemunhos que ao longo desses 27 anos, eu e a pastora, a gente já contemplou. Testemunhos de pessoas destruídas, e quando decidiram depender de Deus, Deus restaurou, transformou uma ruína em uma glória, e fez essa pessoa prosperar, conquistar tantas coisas. Mas sabe o que é mais precioso? É quando essas mesmas pessoas que saíram de uma ruína, nunca deixam de reconhecer que a vitória foi pelo nome do Senhor na vida dela. Então a gente sempre diz, é Ele, por Ele, e é para Ele. É Ele, é por Ele, e é para Ele. É Ele que me resgatou. É para Ele que eu decido viver. E é por Ele que eu venço as batalhas. Quantos estão dispostos a sair por essas portas hoje, com o coração queimando, e dizer assim, é Ele, é por Ele e é para Ele.